É assim mesmo, a vida do crente. A gente é crente, é assim. Eu creio assim, vem lutas, problemas, dificuldade, mas a fé que você tem em Cristo, nada te faz desistir. É dessa forma. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Aliás, meu propósito é expor toda a Bíblia para a igreja que nos acompanha. Eu estou já em Deuteronômio lá na rádio, e também quem está nos acompanhando pelo nosso café da manhã, eu estou sempre tratando também de uma passagem bíblica, que aí você às vezes, você quer um entendimento, uma explicação, e não tem, vai num livro, vai em outro. Então você, além de fazer um devocional também comigo, você está entendendo e compreendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante, não é? A nossa fé, ela também é edificada pela literatura e também pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus. E às quintas-feiras nós estamos aqui falando sobre o Apocalipse. Por que nos veio essa ideia? Porque no período da pandemia nós começamos a pregar sobre a vinda de Cristo e outros temas, e alguns irmãos começaram com um monte de perguntas sobre o Apocalipse. E aqui nós estamos versículo por versículo. Não é só capítulo não, é versículo por versículo. E estamos destrinchando bem direitinho. E quando eu trago para cá, eu trago a palavra de Deus, mas eu já venho com uma vasta pesquisa das obras sobre o Apocalipse, ok? Aí é para facilitar a sua leitura em casa, a sua compreensão. Nós ficamos no versículo 6, capítulo 2. Ainda estamos falando sobre a igreja de Éfeso. Coloca aí o versículo, vamos lá. Vamos tratar hoje desse versículo. Está aí. Tens, porém, isto que aborreces. Se você encontrar outra tradução aí, fica melhor. Porque eu prefiro a palavra mesmo odeias, que é o que está no texto original, né? Olha aí, aí sim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Observem que o texto aqui, eu vou fazer a tradução dele aqui, mas isto tens, que odeias as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Aí sim, aí está correto, né? Alá tuto ekeis hoti miseis ta erga tom nicolaion. Está aí, ó, nicolaion. Aí você tem ra cagomisso. Pronto. Então aí você tem essa tradução aí, eu acho mais correta. Mas isto tens, que odeias as obras, né, dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito bem. A nossa temática de hoje, coloca lá, crentes que Jesus odeia. Pastor Aziel, e Jesus odeia crente? Vamos analisar isso. Nossos pontos, coloque aí, Jorge, por favor. Os pontos que nós extraímos só do versículo 6. Olha aí, primeiro, os falsos mestres na igreja de Éfeso, é o primeiro ponto. Eu quero até dizer, às vezes, tem irmãos que nos acompanham, tem esse Caio aí que bota as mensagens, e tem irmão que só pega uma parte do que aparece no TikTok, que aparece... É apenas um trecho da mensagem. É sempre bom que você acompanhe a mensagem, para que você não pense que só é aquilo ali, ok? Então nós gastamos aqui quase uma hora de mensagem da Bíblia explicada, que você deve analisar. E tem assuntos, meus irmãos, que eu não gostaria de falar. Quero ser bem claro para os irmãos. Tem assuntos que eu não gostaria de falar. Como também tem notícias que você não gostaria de ouvir, né, doutor Kelso? Quem, por exemplo, vai querer chegar no hospital
e o médico dizer assim: olha, lamentavelmente você está com essa doença aqui. Tem gente que nem sequer ouvir a palavra câncer, ele quer ouvir. Não é assim? Tem coisas que ninguém quer. Quem é que, por exemplo, vai querer estar falando de vida de pastor errado, de liderança errada? Nós não gostaríamos de falar sobre isso. Só que do Gênesis ao Apocalipse isso está presente. Crentes, por exemplo, bons, crentes ruins, tem também. A Bíblia diz que saiu de Israel o povo de Deus e saiu um populacho. Mas quem prestava não era, quem não prestava não era somente aquele populacho, mas também no meio do povo de Deus, os judeus, tinham pessoas que não prestavam. Então são coisas na Bíblia que você tem que aceitar, querendo ou não. Agora imagine, irmãos, além da gente pregar com tanta seriedade e transparência, os erros estão e os escândalos aí são grandes, imagine se a gente não pregar. Entenderam como é as coisas? A gente pregando todo dia sobre sinceridade de pastor, falando todo dia sobre sinceridade de crente, a gente está vendo escândalo de noite e de dia. Imagine, então um pastor comprometido, ele prega toda a palavra, ele não tem apenas uma mensagem para A ou para B. Então a mensagem aqui, ela é direcionada tanto para a igreja, como também para a liderança, e é a forma que nós pregamos, não é isso? Então eu quero deixar isso bem claro, que é um culto de ensino, não é um culto de oba-oba, é um culto de ensino da palavra de Deus, ok? E eu agradeço a Deus, aos irmãos que nos acompanham, aos irmãos que nos seguem, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Agora a nossa missão aqui é entregar a palavra de Deus na íntegra. Só para os irmãos terem uma ideia, volte lá para o versículo. Olha como é que o versículo começa. O versículo já começa dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Observem bem que é um assunto que não tem como você não falar. Aqui você tem uma igreja, e que no meio desta igreja surgiu um grupo de falsos mestres. Olha aí, surgiu um grupo de falsos mestres. Percebam que ele diz assim: eu tenho a teu favor que vocês estão odiando as obras desse grupo dos falsos mestres. E o mais importante aqui é que isso que nós estamos falando desse grupo de falsos mestres não era para a igreja se assustar, não, porque tem crente que se assusta porque quer. Mas a própria Bíblia já falava, e foi profetizado por Paulo, que dentre dela ou da igreja esses falsos mestres iriam surgir. Vamos ver aí, Atos 20, só para, leia aí, pastor. Atos 20, não é isso? É lá pelo 28, vamos lá, 22, vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a Isso. qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sim, pode ir. Agora é de dentre vós, vê bem aí, é esse que eu quero. Esse aí está certo. Eu sei, isso, é o 29. É o 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha a metáfora, olha a aplicação de Paulo. Paulo não está dizendo, irmãos, eu quero que cada crente aqui preste bem atenção, pegue a sua Bíblia, leia ela, não é que você tem que andar atacando ninguém, mas Paulo está dizendo aqui que de dentro da própria igreja de Éfeso ia surgir pessoas vorazes. Ele considera como lobos, porque o rebanho de Cristo é visto como ovelhas que são indefesas, ovelhas simples. É isso que na verdade revolta um homem comprometido com Deus. A ovelha está aí, o rebanho está aí, e quando eu falo isso, é também para a ovelha se precaver. Não é assim? Os crentes não podem ser bobos, não podem ser meninos. Você não pode ser crente menino, meu irmão. Você pode ouvir o líder que está aqui à frente, mas é seu dever olhar para as qualidades do líder que lhe pastoreia. Está lá em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja o quê?
irrepreensível, marido de uma só mulher. Então aqui é tanto para a igreja como também para a liderança. Aqui é rebanho e pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. Olha aí, penetrarão lobos vorazes. O que, pastor Wagner? Que não pouparão o rebanho. Pronto, que não vão poupar o rebanho. Então a primeira coisa que nós podemos analisar, volte para lá, para os apontamentos, que o irmão está aí na tela, é que os falsos mestres, eles estão dentro da própria igreja. E eles são lobos que destroem o rebanho. Que destroem o rebanho. E pode seguir a leitura de Atos, vamos lá. Olha aí. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí marque isso aí na sua Bíblia, nunca mais esqueça isso. Surgirão homens falando coisas o quê? Pervertidas. Pervertidas. Aí é o verso 30, não é isso? Está aqui, ó, verso 30. Verso 30, deixa eu ver aqui, olha aqui. Verso 30. Essa expressão no grego aí é o verbo diastrefo. Diastrefo, irmão, é torcer, é desencaminhar, é desviar, é opor-se, é querer se colocar contra os propósitos de Deus, é desviar do caminho certo, é corromper com a intenção de atrair multidões. Existem líderes e existem pessoas que pegam a Bíblia e estão corrompendo ela. E sabe o que eles estão fazendo? Eles não querem saber se é palavra, se é doutrina, se não é. Eles estão dizendo coisas absurdas para atrair as ovelhinhas, para atraírem o rebanho. Esses falsos mestres usam a Bíblia, usam a palavra, usam a fé piedosa, e eles saem de dentro do rebanho, eles saem daqui. Lobos, é assim que a Bíblia fala deles, e eles estão pervertendo. Vocês podem observar que tem pessoas que gostam de líderes, que às vezes eles dizem coisas que são agradáveis aos teus ouvidos, mas não é bíblico, é pervertido. Ele torce a palavra para agradar você. E é isso que o rebanho de Deus, a igreja, ela precisa ter todo cuidado. Paulo está falando aqui do perigo que corre as ovelhinhas, que não tem como se defender desses lobos. Mas um crente cheio de Bíblia, que conhece a palavra, ele sabe aonde o líder está certo e aonde ele está errado. É assim, é desse jeito. Ele sabe aonde o líder está certo e ele sabe onde está errado. E ele tem autoridade para ir na casa do pastor. Meu pastor, eu lhe amo, meu pastor, com respeito, não é assim? Meu pastor, eu lhe amo, mas eu estava lendo a Bíblia e eu estou vendo, pastor, que parece que o senhor ou não entendeu ou está contra os princípios bíblicos. Isso não é ser contra pastor, meu irmão. Não é ser contra pastor. Se o pastor não está correto, não está segundo a Bíblia, ele já está fora do padrão de Deus. Então nós temos que ter essa análise. Aí você precisa ler Bíblia para saber até que ponto o seu pastor é sincero, o seu líder é sincero, para combater aquilo que não convém, ok? Porque, meus irmãos, nós podemos analisar, eu coloquei, volta lá, coloca lá os pontos, é que hoje nós temos, nesse segundo item, nós temos homens que não pregam mais a Bíblia, não pregam mais a mensagem de Cristo, não pregam mais o Evangelho. E a igreja, ela às vezes ela não quer a mensagem da cruz. A igreja não quer a mensagem da cruz. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que muitos crentes querem a mensagem da sabedoria polida
por aquilo que ela era da Grécia, e outros querem a mensagem do milagre. Tem igreja que só quer hoje um evangelho da cultura, da sabedoria, e tem outros que querem um evangelho apenas da cura. É por isso que Paulo, a igreja de Corinto estava dizendo: Paulo, essa mensagem sua já é um pouco arcaica, obsoleta, já é uma mensagem antiga, ela tem que ter coisas novas. Por que os lobos atraem? Porque tem coisas novas, coisas que não tem na Bíblia, mas eles inventam. E às vezes você cai nas armadilhas desses malandros. Malandragem em oferta, malandragem em dinheiro, malandragem com mulher. Tem irmã que ela é o seguinte, ela vê que se o pastor, vou dizer uma coisa aqui, o pastor chama os irmãos aqui à frente, vamos orar. Vem cá, minha irmã, eu quero que eu senti de Deus em orar por você. Pronto, aí a irmã chega aqui, ela é casada, pastor não tem que estar botando mão nela, pastor não tem que estar colocando mão aqui no